André, a gente anualmente tem informações desses casos que ocorrem da raiva Sim, herbívora, não é, André? sim. O que tem nos chamado a atenção nos últimos tempos é o aumento de casos, né? No ano passado, 2022, nós tivemos 109 casos de raiva em herbívoros no Rio Grande do Sul, mais que o dobro que foi constatado em 2021, em três grandes regiões: região metropolitana, né, Gravataí, Novo Hamburgo. Já tivemos agora de novo mais um caso este ano em Gravataí, Parobé, né, naquela região ali de São Gabriel, Lavras do Sul, e também ah, ah, na região mais com a divisa com a Argentina, lá São Borja e tal. Então são regiões que têm nos preocupado muito, e a gente tem procurado orientar os produtores para que vacinem os seus animais agora nesse período, porque a maior incidência dos casos a gente tem constatado nesses últimos tempos que ela vai ocorrer justamente no outono e inverno, né? Então a vacina, para que ela possa realmente, ela só previne. Depois que o animal manifestou os sintomas, não há o que se fazer, né? Aí o animal vem a óbito, infelizmente. Bem, e esses casos, eles têm alguma relação com os períodos de estiagem? Ah, com certeza. Essa questão da seca provoca muito estresse também nos morcegos. A raiva dos herbívoros ela é transmitida por um morcego, né? Nós temos hoje no Brasil 181 espécies de morcegos. Dessas, três são hematófagas e apenas uma é a que acaba atacando aí os herbívoros, os bovinos, os equinos, suínos, né, bubalinos. E quando eles estão doentes com o vírus, eles acabam transmitindo esse vírus que é mortal, né? Ele pode ficar, como a gente diz, incubado por alguns dias, mas acaba, infelizmente, matando o animal. E aí a gente tem preocupação também com as pessoas. Todas as pessoas que tiveram seus animais que constatadamente, por prova de laboratório, que morreram com raiva, devem procurar também orientação na rede pública de saúde, nos postos de saúde, para ver se precisa fazer vacina e soro, né? Porque é uma doença muito perigosa e é mortal, né? Como a gente falou. Então é melhor prevenir. Remediação não tem, né? Infelizmente. Você falava que para os animais é fatal. Sim. Para os seres humanos, fica nesse mesmo grau de periculosidade? No mesmo grau. Muitas vezes o que acontece em campo? Né? O animal começa a babar, se isola do rebanho, perde movimentos das patas posteriores, né? E às vezes o produtor acha que o animal está engasgado com alguma coisa, comeu uma laranja, um saco plástico, e tem contato com a saliva do animal, tenta desobstruir, né? E esse é um grande perigo, né? Uhum. Porque nesse momento o produtor pode se contaminar com o vírus também. Então a gente pede que tenha muita atenção nesse sentido, para não tocar no animal quando tiver esse tipo Uhum. de sintoma, chamar um veterinário da inspetoria veterinária, né, para que vá lá e observe realmente esses sintomas, e vindo a óbito, né, a inspetoria vai e coleta o cérebro desse animal e manda para análise laboratorial para ver se realmente era raiva. Porque a gente tem outras doenças que também têm sintomas parecidos, né, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Bom, pegando o caso que você exemplificou de Uhum, um animal estar com sintomas, uhum, como você destacava, a baba e tal. Um sim. ser humano vai lá para tentar amenizar ou salvar o animal e tem Uhum. contato com a saliva desse. Só o contato da pele com a saliva pode ocasionar a transmissão para o ser humano? Na verdade, o que acontece? Todo produtor, quando está a campo, acaba sempre se machucando, se arranhando, né? Se a pele estiver íntegra, não tiver nem machucado, teoricamente a gente não tem problema. Lava bem com água e sabão, tá ok. Mas muitas vezes o produtor, a gente vai a campo, a gente se arranha, se corta, e aí vira uma porta de entrada para o vírus.
Daqui a É pouco como um também, morcego. daqui a pouco se está muito quente, às vezes está Sim, suando, aí passa a sim. mão nos olhos, por exemplo, Ah, né, nariz, exato. boca. Também os olhos mucosos, né? Boca, Uhum. nos olhos também pode haver contaminação dessa forma, muito bem lembrado. Então o risco é grande. O risco Assim como a gente foi orientado durante a pandemia do sim, Covid-19, sim, a higienização das mãos, por exemplo, é bem importante para evitar uma contaminação. sim. E neste caso, evitar de tocar no animal, né? Porque mesmo que se houver um ferimento, pode haver inoculação, né, do vírus no ser humano. Então, se evita tocar nesse animal, deixa ele isolado, coloca ele afastado do rebanho, inclusive, né, e chama a inspetoria veterinária para verificar a situação. Bom, a gente está falando aqui de rebanhos, estamos falando de gado, Uhum. né, de equinos, mas Sim, também animais domésticos, como cães, podem ser afetados? podem. No nosso estado, isso ainda não é comum, Uhum. mas tem outros estados da federação, São Paulo, Rio, Nordeste, alguns estados. Esses morcegos hematófagos estão atacando também os cães na periferia, né? Estão se alimentando dos cães, o que traz um risco maior ainda. É claro, eles precisam estar contaminados com o vírus. Esse morcego hematófago, Desmodos rotundus, é o nome científico, é uma espécie extremamente comum. Em qualquer canto do estado que a gente for hoje, a gente vai encontrar esse animal. O que não é comum, eles estarem doentes, né, com Uhum. esse vírus. O que acontece quando a gente tem situações de estresse, falta de alimentação, a seca ou inundações que acabam afetando os abrigos também, né? Então, uma série de fatores aí podem desencadear, né, a doença nos morcegos, que por sua vez podem transmitir aos humanos e aos herbívoros e também cão e gato. Já falando em cão e gato, se a gente vai também para a área urbana, o que, que acontece? Com esse calor, a gente tem muitos morcegos nas áreas urbanas, nos telhados, né? Eles gostam desses ambientes secos e quentes. Só que nesses últimos dias a gente tem aí quase 40 graus de sensação térmica. Mas no telhado chega a 70, 80. Então muitos desses animais morrem desidratados. Ah, e o vírus da raiva, na verdade, ele evoluiu com os morcegos. Então qualquer espécie de morcego pode ter o vírus da raiva, né? Caindo no chão das cidades e tendo contato com cães e gatos, ele pode vir a transmitir a doença também para os cães e gatos dentro da área urbana, né? Então, encontrou um morcego caído no chão, seja no campo ou na cidade, não coloque as mãos, coloque esse animal dentro de um pote plástico com furos e leve até ou a inspetoria veterinária ou principalmente ao posto de saúde, Isso é né? uma informação importantíssima, porque é comum de ter morcegos habitando os forros das casas, né, da garagem, do galpão, enfim. Sim, Se tiver uma situação, se deparar com um morcego morto, caído ao chão, não ter contato, mas de maneira que se proteja, acondicionar num pote e levar até a inspetoria veterinária. isso, ou principalmente posto de saúde, dentro da área urbana, Ah, no posto posto de de saúde saúde. também. E isso, porque a Uhum, saúde humana vai cuidar mais desses casos com áreas urbanas, né? Quando a gente uhum, tem problemas mais sérios, cães e gatos. Porque o que acontece? Muitas vezes o cão e o gato são predadores também. uhum. E às vezes a gente não vê, vão lá, quando vê o gatinho, traz um morceguinho na boca. Opa, esse é um sinal de alerta. Primeiro, revacinar esses animais, né? E em segundo momento, vai ter que ser observado por 180 dias. Essa é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, né? Para ver se Uhum. esse animal também não vai manifestar a doença e aí com a raiva ela pode acabar transmitindo, mordendo, né? As pessoas. Então tem que ter Uhum. muito cuidado a respeito disso. A gente teve nos últimos anos vários casos de raiva em gatos dentro das áreas urbanas justamente por isso. São animais caçadores, saem dentro de casa,
dá uma procurada e a gente acaba não vendo isso, né? Porque o Acaba gato tem disso, ingerindo né? Ele todo o gosta de contato. caçar passarinho, gosta de caçar rato, e o Então, morcego mesmo acaba se assim. enquadrando dentro desta cadeia alimentar. Sim, sim. É um fato que ocorre com frequência, né? Uhum. A nossa produção aqui, através da Giovana, nos passa a informação de que municípios como São Lourenço e Cerro Grande do Sul já registraram casos. Sim, sim. Ah, ano passado. Esse ano a gente já tem alguns focos, né, em Jaguari, Pedras Altas, Lavras do Sul, São Miguel das Missões, região metropolitana aqui, Gravataí e Parobé, né? Então, com relação a isso, a gente tem aí 9 equipes da Secretaria da Agricultura que estão sempre a campo, né? Claro, esses dias agora de carnaval é um pouco mais complicado, mas estava durante esta semana e pós-carnaval estará novamente em campo, né? Qual é a nossa missão, vamos dizer assim? Além de fazer esses alertas aos produtores nessas regiões, né? Para que se cuidem e vacinem também seus animais, essas equipes fazem o controle da população dos morcegos hematófagos, né? Nós temos hoje no estado mais de 3 mil abrigos cadastrados de morcegos hematófagos e periodicamente a gente visita esses abrigos para ver como está essa população, faz a captura com redes de neblina ou pulsar e passa o que a gente chama de pasta vampiricida, que é um produto controlado, né, que serve para matar esses animais. Para cada morcego hematófago que a gente passa uma pasta, né, no dorso desses animais, como eles têm o hábito de se limpar, de se lamber, outros 20 são eliminados. Então a gente consegue manter a população a um nível mais baixo. Não fosse esse controle, seria uma situação muito mais grave e as perdas econômicas para a pecuária seriam desastrosas, né? Então é um seu trabalho rotineiro, né? Durante o mês, um período de 15 dias, né, a gente está em campo, falando com os produtores, fazendo o controle desses morcegos, né, orientando a população, né, para tentar mitigar e minimizar esses prejuízos e esse risco aí dessa doença tão grave. Bom, o senhor já falou que nos períodos de seca a incidência é maior, mas existem Uhum, algumas estações do ano em uhum. que ocorram mais casos? Sim, no outono e inverno. Uhum, E aí a gente tem algumas suspeitas, na bem da verdade. São uhum, teorias, a gente não consegue confirmar, mas os dados mostram que nesse período aumenta o número de casos. A gente suspeita, primeiro, nesse período, os filhotes nascem agora, né? uhum. Dezembro, janeiro, fevereiro. Em maio, eles já são jovens adultos. Então, o que ocorre na natureza? Eles vão procurar formar os seus haréns, os seus grupos. Só que os abrigos são limitados. Então, isso gera mais um estresse nas colônias. Disputa por espaço, né, para formar os seus haréns. Né? E outro fenômeno é, grande parte desses abrigos não mantém uma temperatura adequada no inverno. Então, a tendência é que eles se concentrem em alguns determinados abrigos. Isso vai gerar também, entre os morcegos, brigas. E aí a transmissão do vírus é maior, né? Então, a gente suspeita que esses dois, teoricamente, esses dois fatores, né? O aumento da população adulta nesse período e a disponibilidade de abrigos de excelência, né, sejam motivos que gerem brigas e mais estresse nos morcegos, né? Isso possa gere, né, que surjam novos focos da doença. Bem, na área rural, então, a observância do animal que esteja com os sintomas, Sim. a mais comum é a baba, né? O animal está Uhum. babando e tal. O Procurar. animal se isola, perde os Uhum, movimentos das patas traseiras. Alguns animais podem demonstrar irritabilidade, ficarem mais agressivos, mas já não é tão comum. uhum. E na cidade, se houver a suspeita ou se encontrar um animal caído, né, um morcego,
procurar então uma unidade de saúde. Isso. Jamais tocar a mão nesses animais. Muitas vezes eles não estão mortos, estão moribundos, né? Uhum, Então, quando se tenta pegar com a mão e ele não está morto, ele pode vir a morder, uhum, né? E mesmo, às vezes, os dentes são muito pequenos, né? E mesmo não havendo sangramento, a pessoa, não, mal me arranhou. Não é verdade, né? Mesmo com os dentes pequenos, são muito afiados, pode haver inoculação do vírus. Então, pega um pedacinho de pau, uma vassoura, né, bota dentro do potinho de plástico, faz uns furinhos e leva lá no posto de saúde e diz, ó, encontra esse animal uhum. morto em tal local, né? Evite o Teve contato contato direto. com criança, principalmente. As crianças também muitas vezes gostam de brincar com esses animais, é um animal diferente, né? Então tem que ter muita cautela aí com relação às crianças, né? Também. Então, evitar o contato direto, mas acondicioná-lo para levar até o órgão competente. Na medida do possível, sim, Uhum, né? Principalmente se teve contato com cão ou gato, ou uma criança manipulou esse animal, uhum. né? Então, nesses casos aí, então, é preciso ter muita atenção e procurar realmente recurso da saúde. Muito bem. Eu gostaria aqui de agradecer muitíssimo a atenção que o senhor teve conosco, né, de estar aqui esclarecendo os nossos ouvintes e deixo espaço para mais alguma consideração que o senhor tenha a fazer. Tá ok, não, nós que agradecemos aí pela divulgação, né? É uma doença muito antiga, mas muito presente também, tanto na área rural quanto na área urbana. Então, para que as pessoas das áreas rurais, raiva herbívora, né, vacinem realmente seus animais. O custo é bastante baixo em relação às perdas, né? Então, porque é um trabalho bastante difícil de se realizar em campo também. E na medida do possível, o pessoal da área rural, que se localizar um refúgio, uma caverna, uma casa abandonada, uma ponte que tenha observado morcegos, comunique à inspetoria veterinária para que os profissionais possam ir lá investigar realmente se são morcegos hematóficos, né? E providenciar que seja feito aí o controle populacional e ajudar a nossa pecuária a manter a sanidade do rebanho. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Conversamos com o André Witt, que